Olá, meu nome é Samuel Baró de Mafra, sou professor no Inatel e coordenador do IoT Site Group, o grupo de internet das coisas do Inatel, e atualmente estou coordenando o projeto do Act Mobile Embrapi, cujo título é Proposta de Soluções Tecnológicas para a Agricultura baseadas em IoT e Inteligência Artificial para a obtenção de requisitos em rede 6G. Qual é a motivação do meu projeto? A ONU tem uma estimativa que a população global vai atingir 9,7 bilhões de pessoas até 2050. Esse aumento significativo vai representar um desafio para a produção e sustentabilidade de alimentos. Nós vamos ter que produzir alimentos para poder alimentar toda essa população. E nesse contexto surge a agricultura 4.0, também conhecida como agricultura inteligente ou agricultura digital, que é a aplicação das tecnologias modernas como Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Robótica para a agricultura. E a agricultura 4.0 ela vem com essas tecnologias oferecendo uma solução potencial para enfrentar esse desafio vindo lá dessa estimativa da ONU e de forma a garantir um abastecimento alimentar estável para essa população em crescimento. Quais os objetivos principais do meu projeto? O objetivo geral desse projeto é o desenvolvimento de aplicações de IoT auxiliadas por inteligência artificial e baseadas ali em rovers autônomos, drones, para realizar o monitoramento e controle de plantações, envolvendo sensoriamento, processamento e comunicação de dados pela nuvem, e através dessas aplicações nós conseguirmos obter os requisitos de comunicação em termos de taxa, cobertura e latência para as redes de próxima geração, as redes 6G. Quais são os resultados esperados para esse projeto? Primeiramente, propor modelos de aprendizagem de máquina multimodais para a detecção de doenças e pragas em diversas culturas, principalmente na cultura do café. Propor algoritmos de geolocalização para um sistema de navegação autônoma que vai ser colocado num rover autônomo, com informações ali de GPS e sensores LiDAR, construir um protótipo deste rover autônomo, também construir um protótipo de uma armadilha multiculturas que possa ser reprogramada e utilizada em diversas culturas, propor soluções de segurança de autenticação, encriptação, comunicação segura para as aplicações IoT desenvolvidas e, finalmente, com todas essas aplicações desenvolvidas, obter os requisitos de comunicação em termos de taxa, cobertura e latência para a operação em rede 6G. Quais são os resultados que nós já alcançamos? Nós conseguimos fazer a classificação automática dos frutos de café utilizando machine learning e visão computacional. Essa daqui é uma demanda que veio de agricultores, que eles querem saber, através de imagens, num pé de café ou mesmo dos grãos já colhidos, qual é a porcentagem de grãos que estão verdes, qual é a porcentagem de grãos que estão maduros. Então foi feito ali o algoritmo de visão computacional para fazer essa classificação desses diversos frutos. Outro algoritmo de visão computacional que nós desenvolvemos foi para avaliação de desempenho, nesse caso, com o algoritmo YOLO V8, para a detecção de uma praga em laranjais. Essa praga é a praga de greening, é uma praga, principalmente lá no interior de São Paulo, ela está danificando muito os laranjais e a larva ela acaba colocando uma seiva no caule do laranjal e acaba tendo grandes perdas por causa dessa praga. Então, nós conseguimos ali detectar tanto o ovo, a larva e também o inseto adulto através de visão computacional. Uma outra aplicação que também foi desenvolvida foi uma armadilha inteligente para monitoramento e controle eficaz do mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue, onde nessa armadilha é colocado ali um feromônio para atrair o mosquito para dentro da armadilha e o mosquito, ao adentrar, é tirar uma foto e essa foto é comparada para verificar se é mosquito da dengue, uma abelha, uma borboleta. Caso seja mosquito da dengue, ventoinhas são acionadas para fazer a expulsão do inseto.
Caso seja o mosquito da dengue, ventoinhas são acionadas para fazer a captura do inseto, então vai ter um líquido pegajoso lá que o inseto não vai conseguir sair, o mosquito. Caso entre uma borboleta, uma abelha, um outro inseto, outras ventoinhas são acionadas para fazer a expulsão desse inseto da armadilha, de forma a nós termos uma armadilha seletiva. Também foi feito ali um algoritmo para detecção através de imagens de drones de diferentes objetos em lavouras. Então, foram classificados ali carros, diferentes tipos de lavoura, soja, milho, ruas da plantação, de forma ao passar o drone, esse drone conseguir identificar qual que é o tipo de lavoura que ele está e poder ajustar, por exemplo, informações de irrigação e pulverização para outros drones de acordo com as informações do terreno analisado. Então ali nós acabamos utilizando diversos algoritmos que foram comparados e esses algoritmos agora podem ser colocados para detecção em tempo real e em sistemas embarcados. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a armadilha que nós desenvolvemos para o mosquito da dengue. Essa é uma armadilha baseada em conceitos de inteligência artificial e internet das coisas, IoT, que funciona da seguinte maneira. Aqui dentro da armadilha eu tenho um feromônio para atrair o mosquito e o mosquito vai ser atraído e vai adentrar a armadilha por essa abertura. Caso seja o mosquito da dengue, o algoritmo de visão computacional que está aqui dentro vai identificar o mosquito e essas duas ventoinhas aqui vão ser acionadas para fazer a captura do mosquito. Caso adentre um outro inseto, uma abelha, uma borboleta, o algoritmo de visão computacional IOLO, ele vai acionar duas ventoinhas localizadas na parte de trás da armadilha, fazendo um fluxo de ar da parte de trás para a parte da frente, de forma a fazer a expulsão do inseto. Essa aqui é uma armadilha seletiva, nós queremos aprisionar somente o inseto de interesse, que nesse caso é o mosquito da dengue. Em seguida, irei fazer uma demonstração de um mosquito e uma abelha adentrando na armadilha, para fazer tanto a captura quanto o caso onde uma abelha adentra na armadilha e é expulsa da armadilha através das ventoinhas. Vamos fazer agora a simulação da captura de um mosquito da dengue pela armadilha. Nesse papel que está na minha mão, há uma impressão de um mosquito da dengue em tamanho real, onde esse mosquito vai ser colocado dentro da armadilha e ela vai acionar as ventoinhas necessárias para fazer a captura do mosquito Aedes aegypti. Como esperado, ambas ventoinhas fizeram acionamento para fazer a captura do mosquito da dengue. Aqui nós temos o terminal onde mostra que o mosquito Aedes aegypti foi capturado dentro da armadilha e a imagem na parte da direita do mosquito que adentrou a armadilha. Agora vamos fazer o cenário onde uma abelha adentra a armadilha. Para isso, vamos considerar aqui uma abelha impressa em tamanho real, onde a abelha ela vai ser colocada dentro da armadilha e as ventoinhas vão ser acionadas para fazer a expulsão da mesma da armadilha. Como esperado, a abelha entrou na armadilha e essas duas ventoinhas na parte de trás foram acionadas de modo a criar um fluxo de ar da parte de trás da armadilha para a parte da frente para fazer a expulsão da abelha da armadilha. Agora temos aqui o caso onde a abelha adentrou a armadilha, ela foi detectada pelo algoritmo de visão computacional como abelha e na parte da direita temos a imagem da abelha que foi colocada dentro da armadilha. E quais seriam as principais aplicações, então, principalmente desses algoritmos que foram propostos? Serem colocados ali para fazer monitoramento remoto de cultura, de cultivos. Então,
para fazer detecção de padrões em lavouras e também detecção de diferentes pragas, a construção de diversas armadilhas para o controle sustentável de pragas, assim evitando o uso desnecessário de pesticidas, fazer também monitoramento remoto de animais, então colocar sensores com coleiras, brincos para monitorar condições de saúde desses animais e também através desses sistemas, principalmente esse último projeto das imagens através de drone, conseguir fazer uns sistemas inteligentes de irrigação e pulverização de lavouras baseados nesses dados dos drones e sensores de solo e com isso não fazer tanto a aplicação de pesticidas totalmente igual durante a fazenda inteira e também a irrigação igual, mas fazer de acordo com o que é necessário. Áreas que precisam de mais irrigação, você irrigar mais, áreas que tem maior quantidade, por exemplo, de uma determinada praga, você jogar mais pesticidas do que uma área que não é tão necessária. Quais são os próximos passos desse projeto? Então, os próximos passos é fazer a construção de uma armadilha multipragas com o uso de algoritmos de visão computacional e IA generativa, onde o agricultor ele vai poder dizer qual é a praga de interesse e o algoritmo de forma automática vai selecionar a base de dados para fazer a captura dessa praga de interesse e também com o uso da IA generativa o agricultor ele pode tirar lá uma quantidade X de fotos e fazer o upload dessas fotos para uma base e fazer o retreinamento do algoritmo de visão computacional utilizando essas imagens novas no caso. Também fazer ali a detecção de padrões de lavouras em tempo real com imagens de LiDAR, através do Hoover que está sendo construído, e com isso fazer comparações ali de algoritmos de visão computacional com imagens e também essas imagens de LiDAR, e com isso ter uma precisão maior na detecção tanto de pragas quanto de padrões de lavouras. E, por fim, com tanto a armadilha multipragas quanto com o Hoover, que vai andar de forma autônoma na fazenda, conseguir obter ali os requisitos de comunicação em termos de taxa, cobertura e latência para a operação das redes 6G. Esses próximos passos têm como conclusão abril de 2026, finalzinho de abril de 2026, que seria o final do projeto. Muito obrigado.